Então vamos voltar aqui. Chegou uma hora que, pô, não dá. Chegou uma hora que, pô, parei, mano. Parei, tem que pensar em mim agora, tá ligado? Senão, pô, todo mundo vai se dar bem, todo mundo vai ficar de... Para você pensar em você em primeiro lugar, por exemplo, você precisa de um psiquiatra. Um psiquiatra é bom em avaliar se você tem psicose. E ele não vai nem conseguir avaliar que você tem psicose, que é difícil, você é normal. Mas a sua psicose, ela tá em que você não consegue construir relação. Os psicóticos não conseguem construir relação com ninguém, né? O psicótico, ele só consome. E esse mundo faz com que todas as mulheres tenham uma mente psicótica, né? Elas têm uma mente obsessiva. A obsessão que gera psicose. E aí, ele precisa saber a sua psicose, ele precisa te dar remédio para você controlar a sua psicose, ele precisa trabalhar você para entender a sua mente, para você tentar ter uma vida normal, porque você não tem uma vida normal, né? Tanto que eu não quero nem ver o seu vídeo. É nojento o que você faz. É nojento o que você fala no seu vídeo. Eu encerro por aqui, cara. O Gabriel, ele tem que se ferrar, bicho. Eu queria ver a Pamela ter o cachorro dela de volta. Mas a Pamela é doente. A Pamela não merece o cachorro dela. Nossa, imagine se o Gabriel Monteiro viesse aqui para pegar o Cherokee, bicho. O Gabriel poderia levar o Cherokee, mas eu estaria morto. Eu mesmo, na época que minha mãe estava muito doente, o que eu deveria ter feito? Mas eu seria preso. Eu deveria ter quebrado todo o hospital e quebrado a cara de todos os médicos e de toda segurança. Eu ia ser preso, mas eles iam cuidar da minha mãe, né? Mas aí eu tava com o nome sujo por causa do Baleia. O Baleia cometeu um monte de crime comigo, coitada da minha mãe desesperada aqui. E eu deveria ter levado ela para um hospital particular. Eu ia gastar uns 10 mil reais, eu ia ficar com o nome sujo. Mas talvez eu teria, talvez a minha mãe internada, alguma coisa assim, né? Porque a coitadinha tava sofrendo muito, bicho. E eu toda hora indo trabalhar, morrendo de medo de deixar ela aqui, ela não tava mais normal. E eu brigando com ela para beber água, brigando com ela para ela comer. E eu vendo a diabetes dela, eu dando os remédios dela, né? Mas também, como ela é doente, eu não sabia de todas as medicações dela, tinha remédio controlado que ela não estava tomando mais. E aí, às vezes, ela tinha um momento de lucidez, ela pedia os remédios controlados dela. Era um inferno. A Débora é tão doente, não dá pra ela conviver com ninguém, tá ligado? Que eu espero que a Débora morra, né? Porque ela não tem condição de sair do sofrimento dela. O Hugo Lesão, ele tem condição de sair do sofrimento dele, mas você, Débora, você, olha, eu peço para Deus tirar a sua vida e acabar com o sofrimento, Débora. Porque eu não vejo esperança a não ser em ver você morrer, Débora. Você não tem parente nenhum, você não tem amizade com ninguém, você não tem consciência das coisas que você faz, você acha que você sou eu, né? Você, como fala, fica o tempo inteiro desejando maldade para mim, você fica o tempo inteiro, toda hora perguntando para mim no privado como você tá sentindo, como você tá se sentindo. Pô, Débora, você faz a mesma coisa aqui no meu canal, né? Para você ficar fazendo maldade comigo, não. Infelizmente, Débora, você precisa morrer. O Carlos é outra pessoa, mas o Carlos precisa morrer e ir pro inferno, né? Uma acredita em Deus, talvez, né? Quem sabe Deus pode curar você, né? Porque nesse mundo aqui você vai ser eternamente doente e aquele velho bicho que cuidava de você jamais te preparou para você viver sozinho, jamais. E o papel de todo pai é ver o filho fora da asa. Aquele velho era uma bicha doente que achou que ele ia ter um hospital psiquiátrico 24 horas. Ele era uma bicha sórdida, pervertida e psicopata e até esquizofrênica dela. Né? E eu não vou conseguir ver o vídeo nojento do Blazão. O Blazão é nojento, mano. É nojento. Ele tá sempre culpando a casa e isso, aquilo, e ele não consegue ver a culpa dele. Mas o Blazão, ele tem cura. Você não, Débora. O Carlos também não tem cura. Mas vamos ver aqui a nojeira, cara. Eu preciso aguentar ver essa nojeira. E eu na merda.
Não, você tá na merda porque você nunca construiu nada na sua vida. Você não tem casa, você não tem emprego, você não tem dinheiro, você não tem canal no YouTube, você não tem nada, cara. Tudo que você tem é um projeto mal feito, é tudo lixo, como você fala. Por causa do seu transtorno mental, por causa da sua obsessão. A sua obsessão é tanta que você não consegue ter um canal no YouTube, você não consegue ter uma vida, você não consegue ter amigos, você não consegue ter mulher, você não consegue ter ninguém, cara. Você é uma ânsia de vômito. É por isso que o Wilson ficou tão chateado com você. O Wilson, na moral, ele tá totalmente errado com você. Mas ele ficou muito chateado com você porque ele tentou fazer as coisas corretas, mas você é um vômito e ele ficou transtornado com você. Tanto que ele só faltou transar com o cabeça de rola azul porque ele se sentiu extremamente chateado com você. Mas ele, ó, ele é uma pessoa normal. Ele tá feliz com a família dele. Ele conseguiu botar uma pedra para frente e tá seguindo a vida dele. E você não tem vida. Sua vida é ficar virando lixo. Você é um rola bosta, Bolezão. E, pô, cara, você tem um intelecto fora do normal, mas a sua parte emocional é totalmente destruída porque você tem psicose. E a sua psicose, ela vem porque você não consegue ter emocional, não consegue construir uma personalidade. Começa a sofrer e esse sofrimento gera a sua psicose, porque a psicose, por exemplo, eu vou falar aqui uma loucura aqui. Se eu tiver, por exemplo, eu sou um chinês e os chineses eles idolatram a cor vermelha. Se eu ver vermelho e eu tenho algum problema emocional, se eu ficar vendo muito vermelho, eu posso desenvolver psicose. Mano, a psicose é uma loucura, tá ligado? A psicose é uma falha na rede neural por algum gatilho, por alguma razão, excesso de açúcar. Olha, a pessoa fala para você assim, eu sou de boa família, eu tenho educação, nunca tive transtorno bipolar, esquizofrenia, isso, aquilo, eu nunca levantei a voz com ninguém, tá, mas eu desenvolvi diabetes. O cara vira para mim assim, se desenvolveu diabetes, você tem uma vida boa, olha, amigo, o que eu puder fazer por você, eu faço. E eu vou sempre deixar você no seu canto. Quando você quiser conversar comigo, você conversa. Quando você precisar da minha ajuda, eu vou ver, eu vou perguntar se você quer a minha ajuda. E olha, eu sei que vai ter hora que você vai surtar. Todo diabético tem crise de psicose. Agora está me faltando um detalhe. Eu não sei se o excesso de açúcar ou falta de açúcar da psicose. Mano, falta de comida, falta de sono, falta de água dá psicose na pessoa. Qualquer coisinha pode dar uma psicose, né? Mas existe a psicose e aí existem os transtornos mentais. Se o cara está tendo psicose toda hora, isso vai agravar para uma esquizofrenia, para uma bipolaridade, para um borderline, né? A bipolaridade não tenho certeza, né? Mas a medicina não conhece bem, mas existem fatores que fazem a pessoa se transformar num psicótico. Tô me valorizando, não tô gastando comigo, ganho bem pra caralho, ganho, mas e aí, tem que gastar comigo, tem que, sabe? Me divertir, curtir. Eu tenho que me divertir. Olha para você ver, eu tenho que me divertir e curtir. Ó. Ele falou que ele precisa ser egoísta, gostar dele, mas ele já fala que precisa se divertir, não. Você não tem. Por exemplo, você é um saco sem fundo. E aí você vai comendo tudo que você vê pela frente. E aí você tem uma indigestão e aí você começa a ter surto. Você saiu de uma situação horrível e você já tá falando de divertir, bicho. Isso demonstra que você é psicótico. Então, pá, pensar em mim, me colocar acima, sacou? Me colocar em primeiro lugar, acima de tudo. Tipo, eu sou o mais importante, eu sou o principal, e é isso, mano. Pô, não tá nem mais treinando. Você falou que você precisa se colocar em primeiro lugar. Mano, isso é psicose, bicho. Isso é psicose, você não consegue viver a sua vida, você vive a vida das mulheres que você persegue, né? E aí as mulheres, elas, diferente de você, elas têm personalidade. Elas não aguentam ver você em surto. Você fica em surto na casa com um monte de mulher. A Verônica estava morrendo de pânico, ela não conseguia sair de lá. Você não é normal, você não diz um bom dia, você não conversa, você não dá espaço para ninguém. Você está sempre em surto, cara. Você está sempre em surto mental, beleza? Olha, eu já fiquei com nojo de você de novo, cara. Eu tô com ânsia de vômito com você. Não quero saber de Pelanca, não. Deixa o Pelanca lá no surto psicótico dele. Vai lá, casa com ele. Ô Débora, ô Pelanca.
Se é você, bicho, fica aí falando que você me ama, né? Não.